rejeição me deu uma força que o amor nunca daria. Quanto mais rejeitado você é, mais vontade você tem. E isso se aplicou muito na minha vida. Porque hoje eu tenho muita vontade. Porque eu fui muito rejeitado lá na infância. E eu vou contar aqui uma passagem rápida para vocês de como foi a minha infância, começando, é claro, por onde todos começam, ou senão a maioria começa, que é o ensino fundamental, a passagem na escola. Entendeu? Então, daí vem os primeiros traumas, as primeiras lembranças que eu tenho. E a minha passagem na escola, eu percebi ao longo do tempo que eu tinha uma dificuldade social absurda, uma dificuldade de socializar. Não era nada bom socializando, entendeu? E isso começou a me trazer muitos prejuízos. Eu não conseguia me inserir a grupos, e a gente sabe que nessa idade, né, do ensino médio, ali no começo da nossa vida, a gente tem que, como dizem aí, soltar franga, tá ligado? Porque se a gente não conseguir soltar franga, a gente vai ser adolescentes, né? Às vezes isso reflete até na vida adulta, como refletiu na minha, como adultos que não conseguem conversar, que não conseguem ter amigos, que não conseguem se conectar com pessoas. Isso aconteceu comigo por causa dessa passagem na escola e por causa dessa dificuldade de me comunicar, dificuldade de socialização. E também tive com dificuldade, né? Fui bastante rejeitado, cara. Tipo, pelas meninas, tá ligado? Pô, tinha aquela elite lá na escola. E eu não era o cara mais bonito da escola. Não que eu seja um cara bonito agora, mas comparado a antes eu melhorei muito. E eu, cara, eu não era o cara mais bonito, eu era baixinho, e eu ainda sou baixinho, né? Mas enfim, eu tinha muita dificuldade com meninas. Nessa idade você já começa a gostar de algumas garotas ali da escola, entendeu? Já começa a criar fanfic ali, fantasia. E eu criava muitas fantasias, mas nunca realizava, entendeu? Eu fui, tipo, bem rejeitado, cara. E pra todo homem tem um evento canônico, tá ligado? Canônico, que as meninas rasgam a cartinha, tá ligado? Tipo, o amor não correspondido, o famoso amor não correspondido. Que, pela primeira vez, essa vai ser o evento canônico que um cara quebra o coração. Que um menino, um moleque quebra o coração. E isso aconteceu comigo tantas vezes na escola que eu nem pude contar. Eu tinha essa dificuldade imensa de sociabilização. Socialidade. Sei lá. E também, cara, tive muita dificuldade de fazer amigos por causa disso. Eu não tinha amigos. Então eu chegava na escola mudo e saía calado. Chegava na escola, não falava com ninguém. E quando eu saía da escola, também não falava com ninguém. Eu tinha a sensação de ser invisível, de que ninguém estava olhando para mim. Realmente ninguém estava olhando. Ninguém sabia o meu nome direito, entendeu? A mais profunda sensação de ser invisível. É um cara que ninguém percebe. Não fala com ninguém, não é amigo de ninguém, entende? Não, enfim, um cara invisível, ninguém tá vendo. E essa sensação é muito ruim. O ser humano, ele é um ser sociável, biologicamente falando. Voltando no tempo das cavernas, a gente tinha tribos, a gente fazia parte de tribos. E essas tribos aceitavam a gente e a gente vivia ali em sociedade. Então, para o ser humano, biologicamente falando, cientificamente falando, você tem que ter a sensação de pertencimento. Você é um ser sociável. E quando uma pessoa não é sociável, quando uma pessoa perde esse senso de pertencimento, como eu perdi por me sentir absurdamente invisível, a pessoa entra num limbo existencial muito grande. E aí vem o problema. Aí que se cria traumas na vida adulta, porque eu criei esse limbo ainda muito cedo, ainda muito jovem. Então percebi, eu coloquei na minha cabeça que só com fama eu poderia ser visto, só com fama eu deixaria de ser invisível, entendeu? E eu também me comparava com muitos outros alunos populares, entendeu? Eu via aquele mano lá, pô, cabelinho da hora, tinha acesso às garotas que eu não tinha acesso. Ele falava com as garotas que eu não falava, ele ficava com as garotas que eu não falava, que eu não ficava, que nem davam bola pra mim, entendeu? Tinha mais amizades, fazia parte do time da escola. Ou seja, eu era o maior rejeitado e esses caras eram os populares. E eu comecei a, tipo, a me encaixar, a me inspirar neles. Pô, copiar o estilo de cabelo. Tenho certeza que isso acontece com muita gente no ensino fundamental. Pô, copiar o tipo de cabelo, entendeu? O estilo, talvez, para tentar me encaixar, mas eu via que nada disso fazia sentido. Eu realmente não conseguia me encaixar, por mais que eu tentasse muito.
entendeu? E até que foi passando, foi passando, foi passando, e eu cheguei na fase adulta. Na fase adulta, eu percebi que eu tenho muito ódio da minha situação atual, entendeu? Eu quero muito ser reconhecido, eu tenho muito esse drive do cara vencedor. Eu quero muito ter sucesso. Eu quero absurdamente, eu tenho sede de conquistar o mundo. Eu tenho sede de, sei lá, cara, ser um imperador, tá ligado? Eu tenho sede de sucesso. E isso é por causa, com certeza, do meu passado, desse passado. Ou seja, eu fui muito rejeitado e tenho sede, hoje eu tenho uma fome por causa disso, um certo ali desejo de vingança, mas não é totalmente isso que me move, a vingança. Eu tenho sede por deixar de ser invisível. E o outro cara que teve acesso a garotas, o cara que não foi rejeitado, ele já teve tudo muito cedo. Então hoje ele não tem mais tanta sede. Hoje ele não tem mais tanta vontade de dominar o mundo. Por quê? Porque o cara teve acesso a essas coisas muito cedo, enquanto eu não. Enquanto eu ainda clamo por acesso a essas coisas, entendeu? Eu clamo por que as pessoas me vejam, para que eu não seja mais um invisível, um Zé Ninguém, entendeu? Então é por isso, cara. É por isso que a rejeição, ela me deu uma força que o amor nunca me daria. Porque ser rejeitado me fez entender que eu não podia ter as coisas. E eu não entendi o porquê que eu não podia ter as coisas e criei essa obsessão pelo sucesso. Ser rejeitado me fez ser obcecado. E as pessoas que tinham acesso a garotas, tinham acesso a círculo de amigos, os caras que não eram rejeitados, eles já tiveram tudo o que eles queriam muito cedo. Então hoje eles não querem nada, hoje eles são desleixados, hoje eles não correm atrás de seus objetivos. E é por isso que ser um rejeitado salvou minha vida. A rejeição salvou minha vida.